Que bom falar com você, meu amigo da TV Novo Tempo, mais uma vez aqui no programa Reavivados por Sua Palavra. Que bom falar com você também que nos acompanha pela internet através do YouTube, youtube.com/Reavivados por Sua Palavra NT. Sempre é uma alegria estarmos juntos para estudar a Bíblia, para orarmos e ouvirmos a voz de Deus. Não a voz do pastor Evandro, mas a voz de Deus, porque nós lemos a Bíblia e ouvimos os conselhos, as orientações, as ordens da palavra que é de Deus. Vamos orar juntos pedindo a sabedoria dos céus para compreendermos o capítulo de hoje? Pai bondoso, obrigado pela oportunidade de abrir essa Sagrada Escritura mais uma vez aqui no programa Reavivados por Sua Palavra. Dá-nos entendimento e sabedoria em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, hoje é o capítulo 47 do livro de Isaías. A gente está acompanhando todos os dias, cada dia um capítulo, não é, de Isaías, e hoje é o 47. O capítulo 47, ele trata da queda de Babilônia, destruição de Babilônia. Babilônia era um grande império, mas ela era marcada pela violência, era marcada pela idolatria, ela era marcada pela opressão aos demais povos. E por isso ela foi destruída. Babilônia, ela é um símbolo também na Bíblia de movimentos religiosos que se afastaram de Deus, da palavra de Deus, e oprimem ou oprimirão o povo do Senhor. Por isso, o livro do Apocalipse, por exemplo, menciona que no final dos tempos haverá um grande movimento religioso que é identificado como Babilônia, como um movimento falso. Obviamente que a gente não vai estudar isso hoje, porque hoje apenas eu vou mencionar. Quando formos estudar o livro de Apocalipse, a gente vai entender um pouquinho mais este assunto. Mas lá em Apocalipse 18, abrindo a Bíblia só para mencionar para você, é mencionado este termo, Babilônia. Capítulo 18 diz assim: caiu, estou lendo o verso 2, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. A linguagem que João usa aqui no Apocalipse é uma linguagem do Antigo Testamento que ele aplica agora no Novo Testamento para um grande movimento mundial que haverá no fim dos tempos. Já existe e haverá. E é interessante que Apocalipse, de maneira geral, usa muitas linguagens do Antigo Testamento. E para esse movimento que corrompeu a palavra de Deus, que leva o povo à apostasia, para quem está lá e é sincero, Apocalipse 18, verso 4 diz: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. Aqui no Apocalipse, capítulo 18, está falando de um grande movimento religioso. Aqui em Isaías, no capítulo 47, ele fornece uma base para que a gente possa entender melhor Apocalipse. Mas aqui em Isaías 47 está falando de um movimento literal mesmo, da queda literal de Babilônia. E obviamente que nós estamos estudando aqui no Reavivados por Sua Palavra, lendo cada dia um capítulo, para tirarmos desse capítulo lições espirituais para a nossa vida. Como é que Isaías 47, que fala da queda de Babilônia, pode enriquecer espiritualmente a minha vida hoje? Diante das atividades, dos desafios que eu tenho, das lutas que eu vou enfrentar hoje, como é que Isaías 47 pode me ensinar ou pode me reavivar? Bom, ao falar da queda de Babilônia, nós precisamos entender que Babilônia foi destruída por causa do seu orgulho, da sua opressão, né? E também porque Babilônia adorava ídolos, era idólatra, né? Então, nós podemos, só com isso, já extrair lições para a nossa vida. Ou seja, primeira lição do dia: ao contrário de Babilônia, eu preciso ouvir a voz de Deus. Ao contrário de Babilônia, eu preciso cumprir ou praticar as orientações de Deus. Ao contrário de Babilônia, eu sou chamado hoje para adorar ao Deus verdadeiro e não aos ídolos falsos. E há alguns versos que eu destaquei aqui. Por exemplo, no versículo 3 diz assim: as tuas vergonhas serão descobertas. Isso falou muito para mim porque mostra que nós não podemos esconder nada de Deus. Deus fala ao nosso coração, Deus conhece a nossa vida, Deus sabe o que está dentro do teu computador, Deus sabe o que você vê de noite lá na televisão, Deus sabe o que você tem feito e como você tem se relacionado com as pessoas.
Deus conhece se você está mentindo ou não está mentindo, se você é honesto ou se você é um falso. Deus conhece tudo sobre você e sobre mim também. E um dia, as nossas vergonhas serão descobertas. Não podemos esconder para sempre quem nós somos. Ou aqui nesta terra, ou no dia do juízo, nós seremos descobertos e revelados perante Deus e perante o mundo. Deus conhece a cada um de nós e é por isso mesmo que Ele quer nos salvar de nós mesmos e do pecado. Outro verso que me chamou a atenção em Isaías 47 é o verso 4, que diz assim: quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Veja que Deus aqui é identificado como Redentor. Essa palavra ela é muito constante na Bíblia, porque o Messias seria o Redentor, Jesus é nosso Redentor. O próprio Jó, lá atrás, em Jó capítulo 19, verso 25, por exemplo, ele fala do Redentor, num texto bastante bonito das Sagradas Escrituras. Vamos ler juntos então o que está escrito ali em Jó capítulo 19 e o versículo 25. A Bíblia diz assim, ó, Jó falando: porque eu sei que o meu Redentor vive, novamente a expressão Redentor, e que por fim se levantará sobre a terra. O mesmo Redentor identificado lá em Isaías 47 é identificado aqui por Jó e também é identificado em Isaías capítulo 54 e o versículo 5. Mais para frente um pouquinho, Isaías 54. E o verso 5 diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o teu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele é chamado o Deus de toda a terra. Deus aqui em Isaías 54 é identificado como marido, ou seja, tem a ver com uma relação de fidelidade, nós precisamos ser fiéis a Ele, mas Ele é mais do que simplesmente um companheiro, não é? Um amigo. Ele é o nosso Redentor, aquele que nos salva, aquele que, no caso de Cristo, da obra de Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Um outro texto dos profetas que fala, ou que apresenta o Messias como Redentor, é Jeremias capítulo 14, um pouquinho para frente, Jeremias 14, verso 8, diz assim: ó esperança de Israel e Redentor, e aqui diz mais, Jeremias 14, 8 diz assim: Redentor no tempo de angústia, Redentor no tempo de angústia. Então, o que Isaías 47 está dizendo é que o Santo de Israel, que foi abandonado por Babilônia, apesar de eles terem tido várias oportunidades com o povo judeu, com Daniel, com os amigos que lá estavam, os amigos de Daniel que lá estavam, tiveram oportunidades de conhecer o Deus verdadeiro e o abandonaram e o rejeitaram. Nós hoje estamos tendo também oportunidades de aceitar o Redentor na nossa vida, Jesus Cristo, na nossa vida. E se nós o aceitarmos, ele será o nosso Redentor no tempo de angústia, o nosso Salvador, nosso amparo no tempo de angústia. Seguindo aqui Isaías 47, ainda quero destacar para você o versículo 6, que diz assim: muito me agastei contra meu povo, profanei minha herança e a entreguei na tua mão, porém não usaste com ela de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o seu jugo. É interessante que a expressão não usaste de misericórdia é uma expressão muito forte e significativa na Bíblia. Por isso, quando li esse verso aqui, eu me lembrei de Sodoma e Gomorra. Você sabe, Sodoma e Gomorra foram aquelas duas cidades que foram destruídas por Deus e geralmente quem lê a Bíblia entende que Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da alta promiscuidade e por causa da violência. Até Jesus cita isto lá em Mateus, também Lucas fala sobre esse tema. Mas o livro de Ezequiel apresenta um outro motivo pelo qual Sodoma e Gomorra foram destruídas e que Babilônia também foi destruída. Então vamos ver juntos Ezequiel 16. Ezequiel 16, um pouquinho para frente aqui, nós encontramos o livro de Ezequiel e vamos ler juntos o capítulo 16. O versículo 49 diz assim, e o 50. Eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela, e também suas filhas, mas nunca amparou o pobre, nunca amparou o necessitado. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim, pelo que em vendo isto as removi dali. As mesmas características que levaram Sodoma e Gomorra a serem destruídas,
Foram as características que levaram Babilônia literal também a ser destruída. Ou seja, a arrogância, as abominações que praticavam, a falta de misericórdia para com aqueles que eram necessitados, a idolatria, a promiscuidade sexual. Seguindo ainda esse tema tão importante que, se a gente vai lá no Novo Testamento, em Tiago, capítulo 1, pertinho ali do livro de Hebreus, logo depois de Hebreus, nós encontramos o livro de Tiago. No capítulo 1, a gente lê o seguinte, verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Estas características me vieram à mente e eu lembrei destes textos ao ler Isaías 47, porque o texto diz que eles não seguiram Deus, o Senhor dos Exércitos, não aceitaram o Redentor, não usaram de misericórdia. Então, isso falou muito fundo ao meu coração. E eu quero terminar com o verso 8, que é outro que eu destaquei aqui, que diz assim: ouve isto, pois tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma, eu sou e além de mim não há outra. O que o texto está falando aqui é sobre a autossuficiência, tantas vezes mencionada por mim e aqui citando textos da Bíblia. Babilônia se achava autossuficiente, não precisava de um Deus invisível, do Deus soberano, Senhor dos exércitos, porque ela era suprema, senhora de si. Deus está nos dizendo que nós precisamos confiar mais em Deus e menos em nós mesmos, mais no Senhor e mais na Bíblia. Vamos orar por isso agora, então? Vamos entregar a nossa vida ao Senhor para que possamos depender mais dEle? Eu quero orar por esse motivo hoje, por você, para que Ele te guarde. Pai bondoso que estás nos céus, a nossa tendência como seres humanos é depender de nós mesmos e esquecer de Deus quando tudo vai bem. Ajuda-nos a confiar mais em Ti e a depender mais de Ti. Nós oramos confiados em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Em nome dEle, amém. Que Deus te abençoe muito, meu amigo, minha amiga, e lembre-se, você pode ser reavivado pela palavra de Deus a cada dia. Um grande abraço.